No intervalo de 4 dias, o Flamengo deixou de ser um time um pouco apático, entregue à marcação do adversário, no caso do América, e passou a ser um time dominante, capaz de dominar um adversário qualificado como é o Grêmio fora de casa para muita gente no estádio. O que acontece nesse time? Será que eles escolhem os jogos? Esse tema precisa ser abordado de uma forma mais ampla, sim. Eu acho que a gente não pode interditar debate nenhum, precisamos ir para dentro para entender. Sobre escolha de jogos, para tentar contextualizar um pouco melhor, eu vou batizar com um outro nome. Vamos chamar aqui de mobilização. Será que o Flamengo tem uma mobilização diferente nas Copas? Então, vou trazer para você dados aqui nesse vídeo, para você formar a sua opinião baseado em fatos, dados e opiniões de grandes profissionais da área. Vamos começar aqui a falar sobre tática sem tatiqueira. Quando a gente fala de longevidade no topo, a gente tem que pensar logo em Pep Guardiola. Recentemente, depois de uma derrocada que o Liverpool do Jürgen Klopp, que era um dos times que mais antagonizava esse histórico Manchester City do Pep Guardiola, que já tinha feito uma dinastia no Barcelona, no Bayern de Munique, o Rio Ferdinand, no seu podcast, né, perguntou para ele: quão difícil é fazer, Pep Guardiola, no aspecto mental, jogadores seguirem jogando e conquistando por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos? A resposta do Pep Guardiola foi a seguinte: temos que sacudir, você precisa avançar. Com alguns caras isso é quase impossível. Nós mudamos. Depois de derrotas e depois de vitórias nós mudamos. Eu também mudo. Esse é o Pep Guardiola falando. No Brasil a gente tem também um exemplo de longevidade no topo. Foi o Muricy Ramalho, no São Paulo, tricampeão brasileiro em sequência. E ele chegou no São Paulo logo depois de um título mundial da equipe. E ao ser perguntado na época pelo jornalista Alexandre Losetti, que fez a seguinte pergunta: você chegou ao São Paulo dias depois do título mundial. Como foi assumir uma equipe tão vencedora e manter essa fome para 2006? Prestem atenção na resposta do Muricy e vejam se vocês identificam alguma coisa. Quando o treinador chega num time que está muito mal, ele tem a dificuldade de armar o time num momento ruim. Mas para mim é mais difícil chegar a um time que ganhou tudo. Foi o que eu encontrei. Não podia nem olhar direito. Os caras estavam cheios de marra. Não queriam treinar um pouco a mais. A comissão técnica e os dirigentes um pouco acomodados. O cara com mais fome ali era eu. Para fazer os caras arrancarem de novo, entenderem que a vida continuava, foi complicado. Tinha ganhado a Libertadores e Mundial. Fui colocando a minha maneira de ser. Eles foram comprando a ideia e pegaram no tranco de novo. Recentemente, o Jorge Sampaoli foi no podcast do Galinho, né? Foi lindo, inclusive, ver esses dois conversando. Enfim, 21 minutos da resenha do Galinho na Jovem Pan Esportes, o Sampaoli disse o seguinte: a cada ano a expectativa é maior. Por isso o rendimento do jogador tem que se manter ao longo do tempo. O City renova 6 ou 7 jogadores por temporada, porque a exigência é tão alta que a renovação tem que acontecer. Tá, falso 9, mas onde você quer chegar com isso? Bom, eu vou chegar agora nos dados. Recentemente, desde que o Flamengo não ganha mais brasileiro, que foi quando ganhou com o Rogério Ceni, recentemente o Flamengo está aí há mais de 90 rodadas sem liderar o Campeonato Brasileiro e continua indo muito bem nas Copas. Foi finalista nos 2 últimos anos da Copa Libertadores. É o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas 2 modelos diferentes foi que dirigiram esse time nos últimos 2 campeonatos brasileiros. Renato Gaúcho e Dorival adotaram estratégias antagônicas. E a gente vai ver aqui em dados o impacto de cada estratégia. Aqui não tem juízo de valor, só análise da estratégia. Se a gente for descontar aqueles jogos pós-barriga cheia, pós-título da Libertadores do Dorival, ele teve o mesmo aproveitamento do Renato Gaúcho no Flamengo, 73%. Isso, assim, se a gente não for analisar muito longo, vai achar que foi um bom trabalho de cada um dos treinadores. Mas isso acabou resultando em conquistas históricas a um e fracassos históricos a outro. O que diferiu um do outro? O que diferenciou um do outro? Pois bem, nos jogos
pré-mata-mata, gente, quando eu falo jogos pré-mata-mata, são aquelas partidas disputadas dias antes de um jogo de Copa, de um jogo de mata-mata de Copa. O Renato Gaúcho se colocou nesse contexto por 10 vezes, em 10 jogos, e teve 43% de aproveitamento nesses jogos. O Dorival se colocou nesse contexto por 15 vezes, com 73%. De 15 jogos, o Dorival ganhou 10 e o Renato, com 10 jogos, ganhou 3. E vejam abaixo a diferença. Dos 10 jogos do Renato, 7 foram disputados com os titulares, que dá exatamente 70% do total. Porém, dos 15 jogos do Dorival Júnior, só 5 ocorreram com os titulares. 1/3 do total. Mas será que foram os titulares o problema? Com os titulares, se a gente for só olhar o aproveitamento dos titulares, o Renato Gaúcho teve aproveitamento até maior que o Dorival. Nos 7 jogos dos titulares, nesses jogos pré-Copa, o Flamengo do Renato teve 53% de aproveitamento, enquanto o do Dorival teve 47% nos 5 jogos que os titulares jogaram antes dos mata-matas. E olha a diferença dos reservas. Os reservas pré-mata-mata com o Renato Gaúcho em 3 jogos tiveram 22% de aproveitamento. Com o Dorival, 87% de aproveitamento com os reservas pré-mata-mata. Só que o Renato só utilizou as reservas 3 vezes e o Dorival utilizou as reservas 10 vezes. Eu poderia me limitar a dizer que isso é aproveitamento de time campeão brasileiro e que o Dorival foi gênio. Sim, o Dorival foi gênio em fazer isso e, ao final de tudo, depois de receber muita crítica, inclusive minha, por desistir do Campeonato Brasileiro, o Dorival conquistou 2 dos títulos mais importantes da história recente do Flamengo. Mas o que fez Dorival ter essa sagacidade? E o que fez do Renato pouco sagaz para isso? Bem, eu diria que é a leitura do ambiente. Os dois chegaram no mesmo contexto, depois de trabalhos que estavam, não digamos com uma mobilização completa de elenco e de torcida, eles entraram para pegar times, no caso, em momentos ali de recuperação. Só que, ao entender aonde estava e o sistema, como funcionava, ao entender que existia assim aquela situação que eu mostrei do Guardiola, que eu mostrei do Muricy Ramalho, que a gente conversou um pouco aqui no início do vídeo, na introdução, o Dorival foi sagaz ao fazer paz com isso. Bom, já que é assim, então, se é melhor eu colocar os reservas, então eu vou com os reservas, porque eles têm mais chance de ganhar os jogos do que os titulares. Isso, como eu mostrei para vocês, é de certa forma normal. Isso acontece no Manchester City. Então acontece no Flamengo. A diferença é a forma como isso é abordado. O Dorival teve que fazer paz com isso. O Renato tentou compor e colocar a galera em campo. Só que não adianta se algo estrutural não for feito. E a gente está falando de reformulação, de robustez no elenco, de competição por vaga e de, sim, cobrança profissional. O fato disso ser normal não quer dizer que não deva ser combatido e que não seja absurdo. É óbvio que é um absurdo o Flamengo não liderar o Brasileiro há mais de 90 rodadas. E sim, é óbvio que há a escolha dos jogos. Um profissional que escolhe jogos não quer dizer que ele esteja jogando de má vontade ou de total descompromisso. Mas sim, como qualquer um de nós, nas nossas profissões, entende que aquela reunião com aquele chefe é mais difícil, ou que aquele dia, aquele trabalho vai me dar uma projeção maior, ou uma remuneração maior, ou uma escala de carreira maior. E esse tipo de sensação está claramente dentro do futebol também, e faz parte da vida dos jogadores, que também são humanos. E, de novo, isso não quer dizer que não deva ser combatido. Cabe a uma direção de um clube profissional agir contra isso de forma profissional. O que não concordo é em nenhum dos dois modelos. Nem com o modelo do Renato, que acabou deixando o negócio rolar e o barco naufragar,
E também não concordo, apesar de bem-sucedido, com o modelo do Dorival, que é o de fazer paz com isso. Na verdade, nenhum dos dois técnicos deveriam ser quem opta pelo modelo. O modelo deveria vir do clube, que teria, sim, através disso, comando, controle, preocupação e gestão das suas pessoas. Afinal de contas, o comportamento dos funcionários é reflexo do comportamento e das decisões de seus líderes. Tá bom? Queria pedir que se inscrevam no canal, que deixem o like de vocês e comentem sobre essas informações que demos aqui no vídeo, tá bom? Muito, muito obrigado. Eu fui.